caros amigos do YouTube. Olá, eu sou a Jo Pereira. Obrigada por acederem ao meu canal e ver este vídeo até ao fim. Como sabem, venho partilhar com vocês algo. Desta vez não é um livro, não é um filme, mas sim uma opinião histórica. Não pretendo fazer disto propriamente uma aula, mas tão somente dos meus conhecimentos históricos e dos livros que li. Neste caso é de John Nicholas Gray, que estou a ler neste momento 2 livros dele, que venho falar de uma personagem muito importante no Iluminismo e que influenciou imenso a Revolução Francesa, que é Jean-Jacques Rousseau. Ele nasce em 28 de 6 de 1712 e vem a morrer em 1778 com 66 anos de idade. O que eu vos trago é dizer um pouco da vida dele. Ele é filho de um relojoeiro, fica órfão de mãe, depois do pai, casa-se com uma mulher rica e lança dos 5 filhos que tem para um orfanato, não toma de conta nenhum deles, o que é visivelmente irónico e contraditório na medida em que ele faz um livro sobre a educação e é um dos primeiros a dizer que a infância é um estádio diferente da idade adulta. Naquela altura, a concepção de infância era muito diferente da que temos hoje, ou melhor, ela não existia. As pessoas eram vistas desde pequenas como pequenos adultos. A ideia formada que nós temos de infância, adolescência e idade adulta surge mais ou menos pelos anos 60 com o estudo, nomeadamente de Piaget. As responsabilidades, a capacidade de trabalhar era dada aos pequenos bem cedo. Ele foi dos primeiros e ele foi um dos grandes responsáveis, como vocês sabem, da ideia do contrato social, que já tinha existido de uma maneira diferente com outros filósofos. Temos o Locke, temos o Hobbes. Este distingue-se de uma forma muito importante com a teoria do bom selvagem. Na opinião dele, nós nascemos bons e a sociedade é que nos degrada e nos corrompe. E é sobre este pedaço, que parece muito inocente, que eu vou debater mais à frente. Mas antes, falando um pouco da vida dele, muito rapidamente, é algo de contraditório, porque ele depois torna-se misantropo, o que entra em contradição um pouco aquilo que ele diz, de alguma forma. Se a pessoa é boa, é a sociedade que o corrompe e não encontra ninguém que continue bom, será só ele. Ele afasta-se das pessoas. É um indivíduo, vamos lá, de alguma maneira fechado, faz alguns livros, tem alguma influência na Revolução Francesa e vai ter, mas de alguma forma ele desresponsabiliza-se um pouco na sua vida pessoal e também em relação aos outros. Eu fiz uma série de notas. Ele defende também que a soberania está no povo e isso vai ter também uma grande influência na Revolução Francesa. O Rousseau acabou por se apoiar muito numa mulher, não teve uma vida propriamente independente e, enfim, umas características um pouco contraditórias com aquilo que ele preconizou, no meu ver. Mas, tirando estes pormenores, o que eu quero chegar realmente é à teoria dele. E tendo em conta também o contexto iluminista que surge no século XVIII. E as teorias iluministas, que podem ter parecido muito inocentes e muito belas, muito cheias de boas intenções, tiveram consequências muito grandes na sociedade e ainda têm hoje. E eu baseei-me também muito
diz que vos dizer um escritor que eu recomendo, que eu falarei mais à frente, que é o escritor, é um filósofo, é um pensador, como queira, um historiador, John Nicholas Gray, que escreve A Morte da Utopia, Al-Qaeda e o Mundo Moderno, enfim, outros livros muito interessantes. E ele escalpeliza muito bem o iluminismo e as consequências dessa teoria do advento e da importância da razão a partir daí na sociedade e nas revoluções que vieram a seguir. Ora bem, vamos fazer um contexto importante. Enquanto na Idade Média a primazia, a autoridade estava na Igreja, a partir do iluminismo, de todos os filósofos nessa altura, é a razão, é o homem que tem essa primazia. Tudo o que pode acontecer de bom e o homem tem a obrigação de o perseguir é feito pela mão humana. E isso parece assim muito bonito, e não esquecendo que todas estas filosofias são preconizadas sempre pelos literatos, pelos bem de vida, pelos burgueses, enfim, não é propriamente um analfabeto que faz estas teorias muito lindas. Nunca se esqueçam disso. Estas teorias são lançadas, são expandidas, são aceitas e parecem todas muito bonitas e formam de alguma forma utopias que parecem que querem a salvação e a perfeição humana, mas na prática são pesadelos. Na prática transformam-se em revoluções, pois o povo adere, mas não propriamente por causa destas ideologias, por causa destas filosofias. É porque, enfim, estão a passar fome. Então há um contexto concomitante de ideologia, de ideais, na altura do iluminismo, e também de um contexto de fome. No caso da Revolução Francesa, vocês sabem muito bem que estava em bancarrota. Com o Luís XV, o Luís XIV, o Rei Sol, enfim, os que vieram a seguir, fizeram o favor de estragar a economia e as reservas naquele país. E o que é mais engraçado no meio disto tudo é que o rei que foi decapitado foi um rei que deu apoio à Revolução Americana. A Revolução Americana, que é a mais apoiada nos ideais iluministas. Ou seja, ele é um rei absolutista, mas mandou tropas para os Estados Unidos para apoiar aquela revolução. Isto é muito contraditório. Portanto, ele sabia daqueles ideais contra o absolutismo, mas não os propagou, não os executou em causa própria, mas apoiou a guerra na América do Norte. E vocês sabem que foi para lá um famoso general Lafayette, que depois voltou para a França e até falou de todos aqueles ideais democráticos e liberais e iluministas. Mas não há uma coerência. Resultado, a economia da França foi por ali abaixo. As pessoas passaram fome. Houve a revolução, houve a tomada da Bastilha e tinha que haver uma filosofia por trás daquela revolução. A revolução é uma bola de neve, pode-se transformar numa avalanche. Nos Estados Unidos isso foi sucedido há tempo, a pontos da coisa não alcançar algo de muito excessivo e incontrolável. Os ideais que foram propagados, um deles foi o deste Jean-Jacques Rousseau, que preconizava o tal contrato social, a soberania devia ser dada ao povo e a teoria do bom selvagem. E isto encerra algo de muito mais profundo do que nós possamos pensar.
Primeiro, a teoria do bom selvagem, de certa maneira, desresponsabiliza os atos dos seres humanos. E vejamos, o ser humano nasce inerentemente egoísta e com impulsos negativos. Não é, a sociedade pode ajudar a degradar a pessoa, a piorar a pessoa, mas nós todos nascemos com defeitos. Não nascemos perfeitos, basta ver uma criança como ela, quando quer uma coisa, o que é que ela faz. Portanto, essa teoria do bom selvagem, falando muito rapidamente, é uma grandíssima treta, mas naquela altura foi aceita e isto teve consequências mais profundas que possamos imaginar, porque de alguma forma dizia: a sociedade é que está degradada, vamos curar a sociedade. E em nome desta perfeição, desta apoio à razão humana, pode-se matar as pessoas, e por isso também é legítimo o terror. O terror é um meio legítimo que no iluminismo se propagou, se iniciou para curar a sociedade em nome de um ideal e de uma perfeição. Ao darmos a primazia ao lado humano e que nós temos capacidade de pôr uma sociedade perfeita, somos capazes disso, que não somos, mas ao fazer isso desde o iluminismo, que essas ideias ainda continuam até agora e hoje estão no islamismo radical, vai propagar, vai-se legitimar o terror e os genocídios e as mortes. Foi o que aconteceu também com o Hitler e com a revolução na URSS comunista e a revolução de maoísta. Era legítimo, em prol de uma sociedade perfeita, porque o homem é bom, é legítimo usarmos esse terror e matar todos os elementos dessa sociedade que não fossem adequados a uma sociedade pura. Como, por exemplo, o Mao Tse-tung, todas as pessoas que tivessem óculos eram mortas, porque não eram consideradas legítimas para a revolução, simplesmente porque eram intelectuais. E é este lado perverso do iluminismo, o lado perverso do facto de se dar a primazia da razão humana de uma maneira como se fosse Deus, como se a ciência fosse algo. Portanto, depois mais à frente, com as invenções do século XIX, depois veio o positivismo do Comte, que vem na linha do iluminismo. Depois, com as tecnologias, o homem é capaz de tudo. E a ciência e a tecnologia fica como uma religião. Isto tem consequências extremamente graves, e não é dar o apoio à autoridade divina que deve, ter domínio sobre nós, mas o facto de darmos uma primazia antropocêntrica e exagerada ao lado humano traz consequências terríveis. E foi o que aconteceu com a Revolução Francesa e com todas as outras. Falando, por exemplo, Napoleão vai mais à frente, que foi tão enaltecido no início por Byron, Shelley, Beethoven, Byron, depois virou ditador e foi proscrito por todos estes. Porquê? Porque todas as sociedades podem começar com um ideal até muito perfeito, como a religião pretende a nossa salvação, o querermos ter a salvação pelo menos na outra vida, a política também, mas tudo isto vai de encontro às necessidades humanas. E mais tarde ou mais cedo, quem está no poder sobre estas ideologias e quer uma sociedade perfeita à sua maneira, se torna ditador. E não quer oposição, quer que as coisas continuem como ele
quer. E isso vai continuar pela sociedade e pela nossa história fora. Ao contrário do que Rousseau dizia, nós não somos o bom selvagem. O nosso lado egoísta, mau, autoritário, manipulador, ganancioso, existe sempre, desde que nós nascemos. Uns mais que outros, com certeza. Basta as circunstâncias que os puxem para cima. Uma pessoa com fome, com certeza, mas embora seja um motivo bastante forte, vai fazer algo, provavelmente, que nunca pensaria fazer. Ou alguém com uma necessidade de um vício, vai fazer algo para satisfazer o vício. Além do mais, há um facto também no meio disto tudo, que é o facto de Marx falou essa parte muito bem, em que ele diz que a sociedade capitalista, a forma como ela, do capitalismo livre, neoliberal, que ele não se falava na altura, mas já dava a entender, acaba sempre por levar a um derrube de ética, de morais e de relações humanas. Ele foi exímio a analisar o capitalismo na sua essência e nas suas consequências. E isso é verdade. Só que depois as teorias que ele fez a seguir para contrapor ao capitalismo não se adequaram. E não se adequaram porque partia de uma perspectiva que o homem era bom e que nunca ia se errar, a pessoa que estivesse no poder, ou seja quem for, nunca ia errar. Isso nunca acontece. Baseado nesta teoria completamente irrealista de Jean-Jacques Rousseau. Eu tinha, há uns anos atrás, sabia deste filósofo, não tinha esta ideia negativa, acabei por aprofundar e de realmente raciocinar acerca disso, até que ponto todas estas situações, todos estes pensadores que estão todos muito bem vestidos, muito bem alimentados, que fazem uns pensamentos muito jeitosos, mas as consequências para a história são muito grandes. Temos, por exemplo, em contraponto ao Rousseau, temos o Hobbes, que já tinha uma ideia completamente diferente, já acreditava no contrato social, uma forma de ser um meio entre o povo e os governantes, mas foi o primeiro a dizer: os homens são lobos do outro homem. Fez naquele livro Leviatã. Ele falou como ele sabia como a sociedade já era maléfica, e então ele defendia o absolutismo porque era o único poder capaz de suster toda aquela população, toda a maioria, com sentimentos e vontades negativas e instintivas. Ele, de alguma forma, legitimou entre aspas, a ditadura, o absolutismo, o poder de um só. Claro que se o governante fizesse algo que não devia, ele devia ser deposto. Não tanto como o direito divino anteriormente, em que se perpetuavam no poder. Depois, a partir dali, se esse governante não fosse capaz, era deposto. Mas reparem como ele teve uma visão muito mais lúcida de tudo isto e percebeu que, infelizmente, as coisas acabam por se passar um pouco assim. A população tem que eleger um governante com alguma força, com autoridade, que o oprimam para suster toda estes instintos maus. Ele, portanto, legitimava, na altura, era o absolutismo real. Mas vejamos como todas estas revoluções deram no mesmo. Claro que a democracia, que é um regime o menos mau disto tudo, não é? Não há liberdade de imprensa, nós elegemos os governantes na Assembleia, no Parlamento, enfim, há
alguma permeabilidade. Ao fim de 4 anos eles caem, são destituídos, se calhar não tanto como deveriam. Enfim, este sistema acaba por ser um menos mau, mas há sempre, da parte dos governantes, há sempre ali uma vontade, uma ação de alguma forma ditadora, inerente ao caso, inerente à sua ação. Só que uma transição para uma democracia feita, um sistema liberal, acaba por ser mais benigno. Nestas revoluções, Revolução Francesa, que foi das primeiras e que levou às outras, o que eu queria destacar é que todos estes filósofos, ou todos ou quase todos, e eu destaco aqui o Rousseau, tiveram um efeito pernicioso na história humana. Ele defendia a soberania do povo e que veio influenciar, pois, Robespierre mais à frente, e que deveria haver, o governo era por comitês. Não me lembram nada, noutros, Rússia, a China, enfim, e outros sítios. Portanto, o que há? É ali um bloco duro que detinha o poder e oprimia todos os outros. E não é a opressão divina da religião sobre os súbditos, é a opressão mais forte que há de uma determinada elite que se acha superior e acha-se no direito de escancarar a sociedade, dizimar a sociedade a seu belo prazer para a fazer à maneira deles. Um dos pensadores, enfim, dos revolucionários que achava o máximo o dizimar, o exercer de terror, era o Lenin. O Lenin preconizou e defendeu completamente o terror como forma de revolução. O Che Guevara era o outro. Eu acho que isto, onde é que eu quero chegar no meio disto tudo? É que a sociedade humana, em parte, nesta perspectiva, nunca vai mudar. Venham com ideologias, com ideias, com filosofias, mas o que vai sempre acontecer é, efetivamente, influências desta época do século XVIII, o Iluminismo, que levaram a consequências maléficas. E a última consequência que nós estamos a sentir, que eu concordo com o escritor John Nicholas Gray, é o islamismo radical. Porque, ao contrário que ele defende, e ao contrário do que nós podemos pensar, aquilo não tem raízes em Islão antigo e ancestral. Tem raízes europeias e iluministas também. Mas ele explica isso mais à frente. Eu vou tentar ler melhor para poder-vos passar a mim estas ideias, estas opiniões pessoais, as conclusões que eu tiro sobre eventos ao longo da história. Eu penso que isto, apesar de ter sido no século XVIII, XIX, tem muito ainda a ver connosco, porque a nossa sociedade de hoje em dia tem muito a ver com a sociedade a partir do século do Iluminismo, século XVIII, século XIX. As raízes do que nós vivemos hoje estão lá. E para nós percebermos o mundo em que vivemos, temos que também olhar um bocadinho para trás, para a história. Vou-vos deixar a meditar, a refletir, se concordam ou não com esta perspectiva. O Jean-Jacques Rousseau já deu não sei quantas voltas na tumba, à minha conta, mas dá que pensar como é que, às vezes, certas teorias têm consequências muito graves anos à frente ou décadas à frente. Beijinhos, até ao próximo vídeo.